Boa tarde. E está dando ruim lá para os lados de Miraflores, o Palácio Miraflores, onde habita o ditador Nicolás Maduro. No dia 29 de junho, há poucos dias atrás, o governo de Nicolás Maduro emitiu uma nota dizendo que a embaixadora da União Europeia na Venezuela era persona non grata. E no dia 30 deu 72 horas para a mesma zarpar, deixar o país, sair corrida, como saiu corrido aqui o nosso querido Weintraub. Acontece que hoje pela manhã, a primeira boa notícia do dia, dando conta de que o Tribunal Superior da Inglaterra havia reconhecido Guaidó como o guardião de 30 toneladas de ouro venezuelana depositada em banco inglês, e Maduro já mudou a história. A matéria saída agora na Infobae dá conta de que o regime de Nicolás Maduro reverteu, ou melhor, cancelou a expulsão da embaixadora da União Europeia em Caracas, Isabel Brilhante, que tinha um prazo de 72 horas para deixar o país. Disse em nota no Twitter o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza: a República Bolivariana da Venezuela e o Serviço de Ação Estrangeira da União Europeia informam em comunicado conjunto sua decisão de manter o quadro de relações diplomáticas, cooperação e diálogo político. No texto, o chavismo e o bloco afirmam que o governo venezuelano decidiu rescindir a decisão tomada em 29 de junho de 2020, através do qual a embaixadora Isabel Brilhante Pedrosa, chefe da delegação da União Europeia em Caracas, foi declarada persona non grata. Aperte, estrangule, feche a torneira do dinheiro e as coisas mudam. Era, na verdade, a intenção de Donald Trump. Acontece que o embargo econômico baixado sobre a Venezuela era de longo alcance, ou melhor, de longa duração. Já agora, passados mais de um ano deste embargo, as coisas realmente começam a dar sinais de que Maduro precisa desesperadamente de plata, de grana, arame, bufunfa, cascalho. E aí, o ourinho lá depositado num banco inglês, bem que viria a calhar. Pois é, começou a dar errado, a dar ruim para Maduro. Agora, interessante, não? Comunista não gosta muito de deixar dinheiro em país comunista. Esse dinheiro, por exemplo, não estava num banco cubano. Por que será? Nem num banco norte-coreano. Por que será? Nem tampouco na China. Por que será? Pois é, comunismo, negócios à parte. Bem, a decisão da Inglaterra pode fazer com que a falta deste recurso decrete finalmente o fim do governo, não pelas boas, a menos que Maduro coloque a viola no saco, que parece não ser o caso. Mas se isso incomodar a Rússia, que também precisa de dinheiro e é credora monstruosa da Venezuela, e se isso mais ainda incomodar as Forças Armadas, que daqui a pouco começarão, os altos escalões começarão a sentir no bolso o problema, pode ser que o déspota realmente caia. Agora, o interessante dessa história é que mais 4 navios, mais 4 grandes petroleiros ou navios-tanques do Irã já partiram em direção à Venezuela. Eles carregam supostamente em torno de 34, 35 milhões de litros de gasolina. E os Estados Unidos já estão de olho nessa nova remessa. O secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, disse hoje que este navio tem que ser, esses navios, esse
esse carregamento de gasolina não deve chegar à Venezuela. As alegações de sempre dizem que está envolvido na negociação a Guarda Revolucionária iraniana, considerada grupo terrorista. Bem, os Estados Unidos poderiam ter bloqueado os primeiros 5, não o fizeram por uma questão diplomática, entrariam em choque com a Rússia. Chegará um momento em que essa questão também tem que ser resolvida. Se os 4 navios chegarem à Venezuela, darão sim uma sobrevida a esse governo. Se passarem novamente pelo bloqueio, vamos dizer assim, ineficiente dos Estados Unidos, isso pode acarretar mais críticas a Donald Trump, como aconteceu da primeira vez. Porém, se os Estados Unidos bloquearem esses navios, também complicará a vida dos ayatolás, que, por sua vez, parecem enfrentar o mesmo problema de Maduro. Interessante, no Irã, antes de ontem, melhor dizendo, uma segunda forte explosão acontecida num centro médico, num hospital. O governo iraniano disse tratar-se de vazamento de gás. Foi a segunda vez em pouco menos de uma semana que houve 2 fortes explosões perto de Teherã e a alegação a mesma, vazamento de gás. Um amigo, inclusive, do Twitter perguntou, mas que tanto vaza gás no Irã? Pode acontecer 2 coisas. Pode acontecer mesmo que as tubulações de gás do Irã estejam realmente sucateadas. Houve terremotos na região, pode ser que haja sim uma série de problemas estruturais nesse momento, cujo governo não pode fazer muito por falta de grana, mas pode ser também que grupos insatisfeitos, dissidentes do regime, já estejam operando no Irã, com a ajuda, claro, do Mossad, do Serviço de Inteligência norte-americano e do Iraque. Tudo isso é possível. Só está descartado já de plano ataques exteriores por parte do Iraque, de Israel, seja lá de quem for. As coisas estão complicando um pouquinho, sim, para o eixo do mal. E isso é uma boa notícia. Se os 4 navios que já partiram do Irã, do famoso porto Shahed Raji, chegarem à Venezuela, bem, aí Maduro continuará tendo gasolina para negociar no mercado negro, o que lhe rende uma boa quantia de dinheiro, além daquele talco famoso que continua sendo exportado para a Europa. E assim ele vai se mantendo por mais um tempo. Se for bloqueado, certamente em breve teremos um Maduro de bico bem aberto. E Guaidó, claro, esfregando as mãozinhas, porque agora está com tudo e não está prosa. Quer dizer, está com o ouro e não está prosa. A questão é saber o que fará com esse ouro. Eu já dei minha sugestão de manhã. Bem, agora a outra notícia, só que antes temos que fazer uma pequena baldeação. Baldeação realizada com sucesso. Um amigo perguntou hoje aqui nos comentários: que história é essa de baldeação, professor? Explica isso. O nome é um tanto quanto inapropriado. Minha câmera Canon grava apenas 12 minutos, pouquinho menos de 12 minutos. Depois eu preciso interromper a gravação para começá-la outra vez. Então é mais ou menos isso. Essa seria a baldeação. Eu dou fecho a gravação de um vídeo para ter mais 12 minutos inteiros num segundo. Posso gravar até 2, 3 horas enquanto durar a bateria, mas parando de 12 em 12 minutos. Muito bem, outra notícia interessante para quem acompanha, para quem está acompanhando a relação Índia-China. Vejam como funciona um bloqueio. Aqui certamente todo mundo conhece o aplicativo TikTok, que é da China, que é do Partido Comunista Chinês. Quer dizer, para todos os efeitos, pertence à empresa ByteDance, ou ByteDance.
de tecnologia chinesa, uma empresa chinesa, mas como toda empresa chinesa tem o Partido Comunista como sócia, então, claro, isso atinge diretamente ao Partido Comunista Chinês. O que atinge? O bloqueio. A Índia, nessa semana, cancelou, proibiu o uso desse aplicativo no país. E nem precisava, porque os indianos estão boicotando produtos e tecnologia chinesa espontaneamente. Agora veja que interessante, o mercado da Índia é quase tão grande quanto o chinês. A notícia que a agência F deu há pouco é a seguinte: a tecnologia chinesa ByteDance, desenvolvedora do popular aplicativo de vídeo TikTok, pode perder mais de 6 bilhões após ser vetada pelo governo indiano no contexto da crise entre Pequim e Nova Delhi. O portal digital privado Caixin citou fontes da empresa que dão esses números, superiores às perdas combinadas enfrentadas pelos 58 aplicativos chineses também proibidos na Índia, incluindo o WeChat e o Weibo, equivalentes chineses ao WhatsApp e Twitter. A Índia foi o principal mercado internacional do TikTok, o bem-sucedido aplicativo chinês adequado para jovens, que permite que os usuários enviem e compartilhem vídeos curtos, com mais de 120 milhões de usuários no gigante do Sudeste Asiático. 120 milhões de usuários num único lugar. E esse único lugar, como disse em outro vídeo, está jogando fora tudo que é aparelho chinês, com os seus respectivos aplicativos. O sujeito está passeando ali por aquelas ruas complicadas, aquelas vielas cheias de pessoas e vacas de Nova Delhi, por exemplo, e daqui a pouco recebe uma chuvarada de smartphones. Essa é a Índia. E a China também sentirá, aos pouquitos, sentirá. São notícias na base do aproximações sucessivas, mas são boas notícias sim. Ou você não gostou? Eu gostei. Quem dera todos fizéssemos o mesmo que a Índia, boicotar produtos advindos da escravidão, do trabalho escravo, do despotismo, etc. Oh, que bom se acontecesse em todos os países que estão hoje na mão da China. Até depois.